Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Reiki Apométrico e a gente vai explorar hoje a influência energética e espiritual na nossa vida. Já parou para pensar o quanto que nós influenciamos uns aos outros? O tempo todo a gente está sentindo coisas, a gente está percebendo coisas no nosso ambiente. E dentro do Reiki Apométrico a gente estuda duas vertentes dessa sensibilidade. Uma delas a gente chama de sensitividade, literalmente, e a outra já é extremamente conhecida pelo público, chamada de mediunidade. Qual que é a diferença dessas duas? A sensitividade ela é um dom inerente, é um dom nosso, não depende de nada e de ninguém, só depende da gente. Então existem várias nuances dessa sensitividade. Dentre uma delas que é bastante conhecida é a tal da empatia, né? Que é uma das coisas que a gente mais desperta quando a gente está entrando nesse mundo do Reiki. O que é essa empatia? A empatia é o dom que nós temos de sentir o que o outro sente. Então, quando o empata, que é uma pessoa que tem essa qualidade, está perto de uma pessoa, por exemplo, que está sentindo muita tristeza, muito medo, muita raiva, né? Muita preocupação, o que acontece com esse empata? É muito comum o pessoal falar aí hoje em dia que a pessoa ela é tipo uma esponja. E aí parece, né, que ela puxa para ela aquele mal daquela outra pessoa, aquela sensação que não é muito adequada daquela outra pessoa. Mas na verdade não é não. O que acontece com o empata, que é um dom sensitivo? Quando uma pessoa tem uma sensação ruim e ele se aproxima, existe uma ressonância. Então aquela pessoa está num padrão vibratório e ele está num outro. Se ele se aproxima desse padrão vibratório, o que vai acontecer? Se ele não tomar cuidado e isso aqui for feito da outra pessoa, for tristeza, por exemplo, o empata vai descer essa energia dele até aqui, e ou seja, que durante esse caminho de descer a energia, ele vai perder energia para aquela outra pessoa, então ele vai se sentir sugado. Ele vai, na verdade, doar a energia dele para aquela pessoa que está precisando naquele momento, e isso é algo completamente natural. Muitos de nós fazemos isso todo dia. Tem vez que eu preciso de energia, eu acabo puxando a energia do outro. Tem vez que o outro precisa de energia, acabo puxando ela de mim. Aí você fala, nossa, que fenômeno é esse, né? A gente costuma falar que é um fenômeno homeostático, que significa o quê? Aquela busca pelo equilíbrio. Então, se eu tenho um meio com pouca energia e está chegando uma outra pessoa com mais energia, existe uma troca para que essas pessoas se encontrem no meio do caminho. Então, vamos dar uma distância um pouco maior. A pessoa está num patamar vibratório bem baixo e eu estou num bem alto. O que vai acontecer se eu interagir com ela e eu, por exemplo, tenho uma tristeza que eu não tenho resolvida, essa pessoa está num momento de tristeza muito profundo, o que acontece com elas? A gente vai, eu desço um pouco, a pessoa sobe um pouco e a gente se encontra aqui nesse patamar, tá? O que acontece comigo? Eu sinto uma queda de energia, eu sinto essa energia baixar. Enquanto isso a pessoa se sente bem. Por isso, às vezes uma pessoa chama você para conversar, chama você para trocar uma ideia a respeito de um medo, de uma coisa, uma tristeza, um evento da vida, seja lá o que for que essa pessoa chama. E aí você começa a conversar com ela, ela vai embora, ela fala, nossa, obrigado, eu estou me sentindo muito bem de ter desabafado, de ter conversado, de ter trocado isso com você. Você fala, nossa, tá bom, de nada, tal. A pessoa vai embora e você se sente assim, meio cansado, meio sem energia, né? Aí é necessário que você descanse um pouco, que você durma, ou que você busque alguma coisa para te reacender essa energia. Então, entre nós encarnados, a gente troca essa energia o tempo todo, isso é natural, tá? Então a gente faz 98% das vezes sem ter a mínima noção do que a gente está fazendo. Agora, 2% das vezes, bem pouquinho mesmo, a gente acaba fazendo isso de propósito. Então tem muitas pessoas que falam assim, nossa, eu acho que eu vou falar com aquela pessoa, porque toda vez que eu converso com ela eu me sinto muito bem, eu preciso daquela energia dela, eu preciso que ela me ajude a animar, que ela me ajude a ir para cima, né, para me deixar mais energizado. E aí é essa hora que aquela pessoa sabe exatamente que você tem essa energia para dar e é onde ela busca. Então o sensitivo, ele tem essa percepção. O sensitivo também toca nas pessoas e acaba sentindo o que elas estão sentindo. O sensitivo também é aquela pessoa que chega nos ambientes e percebe qual que é o peso energético daquele ambiente, se ele está leve, se ele está pesado. Então o sensitivo tem uma série de qualidades que a gente vai dialogar mais para frente em outros vídeos, mas que nesse momento é importante a gente ficar só aqui, no sensitivo. O outro dom que é o dom da mediunidade. O que significa mediunidade?
Mediunidade é a capacidade da pessoa de estar no meio entre, digamos assim, dimensões. Então a gente tem os espíritos desencarnados, então eles têm algo para passar. Eles têm algo para manifestar. E aí eu vou no local adequado, que trabalha com espiritualidade, me coloco à disposição meu dom mediúnico e sirvo de meio de caminho. Ou seja, tem aqui o espírito querendo passar alguma coisa, eu recebo esse processo e passo para frente. Aí tem vários dons, tem a psicofonia, que é a capacidade de você ouvir e passar através da voz, tem a psicografia, que é o escrever mesmo, né? E por aí vai. Nesse momento, então, eu quero que vocês tenham claro essas duas características, sensitividade e mediunidade, beleza? Agora é o seguinte, como que a gente consegue, eu já falei da sensitividade, né? E a gente entende ali o que é trocar entre encarnados. As pessoas encarnadas, elas trocam o tempo todo. Agora vamos falar da outra parte, que é a parte da mediunidade. Então, independente de qualquer coisa, se eu vivo minha vida normal, se eu acordo, me apronto, vou trabalhar, à noite eu volto para casa, final de semana eu tenho contato com a minha família, com os meus amigos, assim, uma vida cotidiana. O que acontece nesses eventos? Eu tenho, dentro das interações com as pessoas, altos e baixos. Eu tenho momentos onde as pessoas, elas fazem coisas ao redor e me despertam aí uma série de emoções, e tem momentos onde eu tenho que lidar com as minhas próprias emoções. Esses momentos eu tenho como se fosse um gráfico. Imagina aqui uma linha, né? Eu venho aqui, de repente alguma coisa na minha vida me baixa a minha vibração, abaixa a minha vibração, uma tristeza, um medo, uma raiva, seja lá o que for. Eu desço essa vibração e aí qual que é o meu dever? É elevar ela para o mesmo patamar e continuar. Né? Então me bate uma tristeza, me bate um medo, me bate uma raiva por algum evento, eu tenho que me revigorar, eu tenho que me reenergizar e voltar para aquele patamar que eu estava, que é um patamar de normalidade, é um patamar que você segue fluindo normal pela vida. Tá? O que acontece quando eu não subo, eu fico naquele baixo astral? Naturalmente eu vou começar a vibrar aquela energia baixa e eu vou, por ressonância, atrair esses espíritos que estão naquela vibração. Então a pessoa que tem o dom da mediunidade, que tem essa capacidade de perceber o outro lado, ela acaba sentindo mais ainda a influenciação desses espíritos, dessas pessoas desencarnadas, pessoas que não estão na carne nesse momento, né? Então, se eu vou para um shopping, se eu vou para uma reunião de amigos, se eu vou para algum lugar público, um centro de uma cidade, por exemplo, qualquer lugar, e eu tô naquele padrão vibratório baixo, é óbvio que eu vou atrair essa galera para perto de mim. E é essa hora que é perigosa. Essa hora a gente atrai e a gente não sabe nem um pouco qual é a qualidade desses espíritos. Se eles são mal intencionados, se eles só estão precisando de ajuda, se eles só estão nos acompanhando, né? Então nesse momento é que eu acabo tendo uma grande interação, tá? E aí eu acabo tendo eles atraídos para perto de mim. Ah, Rodrigo, eles vão andar atrás de mim como se fossem guarda-costas, como se fosse aí o que eu brinco de falar com o pessoal, papagaio de pirata, que fica aqui o tempo todo no meu ombro falando. Não é bem por aí. Eles estabelecem uma conexão com você, e isso nos outros vídeos a gente já chamou de implantes, né? Uma conexão. A ressonância que eles têm vibratória está muito ligada às formas, pensamento e miasmas que eu desenvolvo pelos pensamentos que eu tenho o tempo todo, sendo eles de baixa vibração, que é esses que a gente está falando nesse momento. Uma vez que ele estabelece essa conexão, se por um acaso ele precisar chegar perto de você por um motivo, ele vai através dessa conexão se remeter aonde você está, independente de onde você esteja, ele vai atrás de você, e aí é a hora que ele vai absorver, que ele vai drenar a tua energia vital. Tá? A gente tem que entender uma seguinte coisa: do lado de lá, para quem desencarnou, a gente tem aqueles que foram com a luz, aqueles que estão em momento evolutivo, que estão entendendo o processo da morte, que estão aprendendo, revendo suas vidas e por aí vai. Essa galera a gente pode categorizar como os espíritos de luz, tá? E a gente tem aqueles que não estão na luz, que são desde pessoas perdidas até pessoas bastante maldosas. Essas pessoas desencarnadas, elas vão se conectar com você e elas vão buscar sedentamente, a sua energia vital. Por quê?
Porque quem está nesse patamar vibratório baixo não tem onde buscar energia, não tem o que fazer para buscar essa energia. Então a única forma que eles têm é interagindo entre eles e interagindo com a gente. Então se eu estou naquele patamar de vibração mais baixo, que seja, por exemplo, por uma tristeza e que atrai um espírito triste também, ele vai querer que eu abaixe, que eu fique cada vez mais triste, para que quanto mais triste eu ficar, mais energia eu perco para ele. Mais energia vital ele me rouba, né? Funcionando mais ou menos como um vampiro energético, um vampiro, espiritual, tá? Aí eu vou fazer um parênteses nesse sentido. Também existem, né, como eu disse no começo do vídeo, vampiros encarnados, são aquelas pessoas, os tais dos 2%, né, que são pessoas que estão ali mesmo para buscar drenar energia, que lembram de você como uma pessoa que está cheia de vitalidade para elas poderem pegar, tá? Também tem outros processos aí, que os processos de inveja, de ciúme, de posse, tudo isso funciona mais ou menos como um tipo de vampirismo, uma forma de drenar energia do outro, tá? Voltando aqui para a parte dos espíritos, essa interação é uma interação perigosa. Dentro do Reiki apométrico, a gente tem uma classificação grande de espíritos, que a gente faz simplesmente pelo fato da especialidade de cada um deles. Vamos lá, a gente tem o primeiro tipo de espírito, que é o perdido, que é aquele que não sabe mesmo o que está acontecendo, morreu, não sabe de nada do outro lado, não tem crença nenhuma, tá ali perdido, tá simplesmente vagando, né? Esse não faz tanto mal, porque ele não tem o ímpeto do mal, ele só tá perdido, ele precisa de ajuda. A gente tem o sofredor, que é aquela pessoa que está ligada a um vício, uma necessidade específica, vício seja ele um vício químico, emocional ou material, tá? Ele fica ali e ele quer mais daquilo que ele era viciado antes dele morrer. A gente tem o obsessor, que é aquele espírito que realmente quer ter o mal. Dentro desses obsessores, nós temos os tais zombeteiros, que são aqueles que fazem o mal de pirraça, de brincadeira, de brincar de mau gosto, né? Temos os obsessores que vão direto em você para te machucar e aqueles que te usam para chegar em outras pessoas. A gente chama eles de indireto, tá? A gente tem também os chefes desses obsessores. São espíritos já com nível de maldade um pouco maior que dominam outros espíritos. A gente chama eles de chefes de grupo, tá? Outros que são ainda mais poderosos nesse sentido, dominam mais pessoas. E é aí que é importante pensar. Dominar mais pessoas desencarnadas significa ter fonte de energia maior. Ter uma capacidade de se energizar muito mais do que os outros. Porque além dos espíritos serem subservientes a ele, eles ainda atacam encarnados. E aí eles roubam grandes quantidades de energia e esses chefes que a gente chama de chefes de horda, eles acabam levando essa energia tudo para eles. Então os outros, por conta de medo, de violência, de uma série de coisas, acabam ficando submissos a esses chefes de horda, tá? Depois, nós temos uma outra classificação que é bastante legal, que vai dar, na verdade, uma ideia de chefes de horda mais especializados, cada um no seu quadrado, tá? Antes da gente entrar nessa classificação, faltou um para vocês, que são os tais íncubos e súcubos. Já viram falar desses espíritos sexualizados? São espíritos voltados puramente para o sexo. São espíritos que atacam homens e atacam mulheres, tá? Aqueles espíritos que atacam homens, eles são chamados de súcubos. Aqueles que atacam mulheres são chamados de íncubos. Essa é uma nomenclatura antiga, medieval ainda, da época que o pessoal achava que eram demônios. Mas a gente usa essa nomenclatura de maneira arbitrária. O que significa isso? Significa que a gente está usando essa classificação para poder dar um rumo, né, na nossa mente do que significa aquilo que aqueles espíritos fazem, tá? Aí, vamos entrar nos chefões agora, né? A gente tem os primeiros deles que a gente chama de feiticeiros. Quem são esses feiticeiros? São aqueles espíritos que, de alguma forma ou de outra, tinham um profundo conhecimento espiritual enquanto vivos, que trabalhavam manipulando a espiritualidade para o bel prazer, para motivos egoístas, né? Pessoas que usavam o conhecimento espiritual para angariar pessoas, angariar dinheiro, angariar poder, status, né? Essa galera manipula o processo espiritual com uma certa facilidade. E é natural que, uma vez desencarnados, eles vão querer continuar a fazer o que eles já faziam antes, tá? Nós temos também os tais cientistas, né, que a gente chama de cientistas do mal. Quem são esses caras? São espíritos que trabalhavam na parte científica, que eram interessados em desenvolver processos, desenvolver metodologias, desenvolver coisas ligadas à área científica. E uma vez que ele desencarna, você acha que ele vai deixar de fazer exatamente o que ele já fazia antes?
ele vai continuar fazendo igual. Ele vai buscar a mesma coisa, o mesmo processo, tá? Aí a gente já vai entrar numa área um pouquinho mais profunda, tá? Que são realmente aqueles mais perigosos, e esses é muito bom ter atenção a eles. A gente tem os que nós chamamos de magos negros, tá? Quem são esses magos negros? São espíritos de profundo conhecimento espiritual, manipulam toda a parte elemental, toda a parte de energias que existe no planeta, manipulam as pessoas, trabalham profunda magnetização e uma capacidade hipnótica também muito grande. Esses espíritos, eles geralmente não atacam individualmente os outros. Eles geralmente comandam outras pessoas para fazer esse ataque. E é importante conhecer eles, por quê? Porque são sempre as pontas das lanças. Aquele pessoal que está lá longe e que você não vai conseguir pegar tão fácil, tá? Dentro do Reiki Apométrico a gente trabalha toda essa galera. A gente trabalha pegar eles, literalmente, atraí-los para um símbolo determinado do Reiki, capturar eles e enviar para tratamento no plano espiritual. Então, entender todo esse processo dá para a gente uma ideia real, uma ideia exata de qual é a qualidade do espírito que está nos atacando. Eu já fiz um vídeo anterior falando sobre eles, explicando isso também, eu estou reiterando isso novamente. Então aqui também agora indo adiante, indo além, falando mais sobre os espíritos, conforme eu tinha falado, para a gente poder conhecer de fato o que é. Dentro do Reiki, do Reiki Apométrico, a gente estuda isso no nosso curso, e também o terapeuta, ele consegue ter uma ideia do que esses espíritos estão causando na gente. Da mesma forma que a gente tem os processos e dispositivos nocivos, que são as formas como eles chegam através, as formas com que eles se aproximam de nós, e a gente identificando esses processos e dispositivos nocivos, retirando eles, identificando as entidades e retirando elas, a gente consegue trazer um baita de um descarrego energético, Uma forma assim de tirar essa energia pesada que fica na gente, que fica no nosso corpo, que fica na nossa parte emocional, na nossa parte mental e principalmente pesando a área espiritual, pesando o nosso processo espiritual. A gente se libertando disso, a gente fica muito mais em paz. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um vídeo curto, um vídeo rápido para que a gente possa divulgar, falar sobre. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa nos comentários. Sigam nossas redes sociais. Se por favor, além de se inscrever, que já é uma baita ajuda pra gente, ativa as notificações, bate aí o seu mouse no sininho para que você veja todos os vídeos que estão chegando, curta e compartilhe para ajudar. Muito obrigado, pessoal, e a gente se vê nos próximos vídeos.